Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom, nós vemos falando nos últimos vídeos sobre Lucas capítulo 21, ali onde Jesus ele fala sobre as últimas coisas. Ele começa falando sobre o princípio das dores, do fim do mundo, e aí ele fala também sobre a dificuldade que os seus discípulos enfrentariam e enfrentarão, e também que ele fortalecerá aqueles que perseverarem até o fim. E hoje nós vamos ler do 20, meu irmão. Nós vamos ler uns dois versículos aqui, mas nós vamos ler sobre a destruição de Jerusalém, que foi profetizada por Jesus. E ele diz assim, Lucas 21:20 diz: Mas quando vi de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação ou destruição. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Pronto, meu irmão. Jesus disse que essas coisas deveriam acontecer para se cumprir tudo que está escrito, né? Contra Jerusalém. E aí ele diz: Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, que amamentarem, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem, entendeu? Até que a hora, aquela profecia, meu irmão, se cumpriu. Aquela profecia se cumpriu. Veja que quando em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 34, Herodes, chega os fariseus lá falando para Jesus: Senhor, foge que o Herodes está vindo para te matar, Herodes está vindo para te pegar. E o Jesus mandou dizer para eles: diz para aquela raposa que eu não vou fugir não, eu vou trabalhar, vou curar e vou expulsar demônio, vou trabalhar, que a minha hora eu sei. Então Jesus não recuou. Também nós não conhecemos qual era a verdadeira intenção dos fariseus. Eram os fariseus que levaram esse recado para Jesus: foge, Jesus, que o mestre está vindo aí, que o Herodes está vindo aí para te pegar. Eu me lembrei de Tobias e Sambalate querendo impedir a construção do templo, mandando Neemias fugir, sendo que ele mandou eles fugir não porque ele queria o bem deles, mas ele mandou eles fugir porque ele não queria que o projeto da reconstrução do templo fosse concluído. Mas Jesus não recuou, meu irmão. Jesus disse, e Jesus, ali no capítulo 3, a partir do versículo 34, ele diz, ele fala também dessa profecia aqui, ele chora por Jerusalém. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os profetas. É como se ele dissesse assim: eu sei a hora que eu vou morrer, eu não vou fugir para me morrer, eu vou morrer aqui, eu vim para me fazer, eu vim para um propósito. Jesus sabia, ele veio morrer por nós, por meu e pelo teu pecado. Ele disse: eu não vou fugir, não convém, o profeta tem que morrer aqui. E ele profetiza, ele: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha ajunta os pintinhos debaixo do braço. Um texto bem conhecido. Mas tu não quis, Jerusalém, tu não quis me ajuda, tu não quis. Porém será cercadas. Lá em Lucas capítulo 13, será cercadas. E ele amava, detalhe, ele ama Jerusalém mesmo, ele chorava por Jerusalém. Só que Jerusalém não quis, ele chorava. Isso também está lá em Mateus, onde fala que ele queria juntar Jerusalém como uma galinha junta os pintinhos debaixo dos braços. E ele chorava, foi um lamento profético. E ele diz: pois por isso serás pisadas, serás cercadas, serás levadas como escrava, os que sobrarem vivos. E aqui no Lucas 21, no sermão
das últimas coisas, né? Aqui nas profecias das últimas coisas, ele fala a mesma coisa, meu irmão. Ele fala, aí ele diz assim, ó, mas quando vi de Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua destruição. A destruição de Jerusalém. Meu irmão, é necessário nós prestar bem atenção que aqui ele fala tanto da destruição do fim do mundo, ele fala do fim do mundo, como a destruição de Jerusalém. Então, são duas profecias juntas uma com a outra. E a gente tem que saber discernir. Porque no versículo 25, ele para de falar da destruição de Jerusalém e sutilmente, se o leitor não tiver muito cuidado, ele não percebe. Sutilmente ele passa a falar da destruição das últimas coisas. Ele diz assim, ó, o 24 ele diz, e cairão ao fio da espada, falando de Jerusalém, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Aí ele, no 25 ele começa, ó, e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, ó, já fala nações, então veja, já passa para sinal no sol e na lua, que a potência do céu, meu irmão, serão abaladas. Então ele para sutilmente de falar da destruição de Jerusalém e fala do fim do mundo. Começa a falar do fim do mundo, das coisas. Mas vamos deixar para outro vídeo porque já está ficando muito grande. Mas aqui, meu irmão, eu quero deixar bem claro que Jesus falou aqui, que diz que essas coisas estão escritas, ó, porque dias de vingança serão estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Detalhe, essas coisas, elas já foram profetizadas. Tem muitas profecias, principalmente essa aqui, da destruição de Jerusalém, que foi profetizada no livro do profeta Daniel. Lá no capítulo 9, tem profecia falando sobre isso. Capítulo 9, versículo 26 e 27 de Daniel. Fala sobre essas coisas, sobre a vinda do Filho do Homem, sobre a destruição de Jerusalém, né, sobre a profanação do templo, que muitos entendem, onde os gentios começaram a expulsaram todo mundo, destruíram e começaram a adorar outros deuses. Ali, meu irmão, demarcaria uma nova aliança. A antiga foi quebrada, o templo foi destruído, o verdadeiro sacrifício parou de ser feito ali, e lá eles começaram a adorar outros deuses, outros ídolos, os romanos. E Jesus faz uma nova aliança, uma nova lei, um novo sacrifício, que é o sacrifício do Cordeiro de Deus. O único sacrifício só precisou ser oferecido uma vez, o sacrifício de Jesus, por meu e pelo teu pecado. Não precisava mais matar cordeiro todo sábado, todo domingo, toda vez que eles pecavam. Só foi preciso um sacrifício de Jesus, uma vez só. Por mim e por você, e não tem mais sacrifício, meu irmão. Só teve aquele de Jesus e não tem mais sacrifício. Cabe a mim e a você, cada um de nós, aceitar aquele sacrifício no meu e no teu favor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E depois nós falaremos mais sobre as últimas coisas.